Boa noite, bem-vindos a mais um podcast Gabriel Valério, episódio 8 ou 9? Produção, episódio 9. Estamos aqui de volta com o querido, lendário Gustavão, engenheiro por conquista, com todas aquelas outras credenciais do outro podcast, Chad, e hoje vamos falar sobre cruzadas nórdicas do Cáucaso e da Etiópia, masculinidade, ansiedade, depressão, 6-7. Bem-vindo de volta, Gustavo. Aê, Gabrielzão, aí sim, cara. Prazer participar desse podcast. Cara, e falando sobre cruzadas, cara, eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala de cruzada nórdica, do que exatamente estamos falando? E tipo, onde que elas aconteceram? Contra quem, cara? Qual que é a relevância desse tema? Porque a tropa do cabelo colorido vai sempre nos falar o que foram as cruzadas. Cristãos fanáticos indo atrás dos árabes pacíficos lá no Oriente Médio. Sim. E a forma número 1 de quebrar isso é falando, olha, não, mas tinha perseguição e demoliram uma igreja importante e eles pegavam o pessoal que estava fazendo peregrinação para fazer de escravo. E daí eles vão responder, não, mas os europeus malvados também faziam isso. O que não é exatamente verdade. Mas existe outra forma de responder isso. E se houvesse uma cruzada de teus descendentes contra outros teus descendentes, entendeu? Louros do olho verde contra louros do olho verde. Agora você tira o elemento europeu, racial, étnico, entendeu? E é aí que eu fui pesquisar sobre isso. E eu percebi a justa causa da coisa. Todo mundo virou fama fazer LARP de viking. Porque os vikings, eles iam lá, invadiam as igrejas, eles aterrorizavam e tal. E como que os vikings eventualmente foram pacificados? Com cruzadas. Toda a região do norte da Alemanha, toda a região ali dos países nórdicos, uma parte foi convertida com pressão comercial. Olha, você tem práticas intoleráveis, não vai ter comércio com a gente se não se converter. E a outra parte, isso com evangelização, argumento e tal, mas um misto. E a outra parte foi na espada. Por quê? Por causa disso. Fazia os saques, levava pessoas como escravas, de vez em quando fazia um sacrifício humano, eventualmente chegaram e falaram, não, nós vamos ocupar o território para que eles parem de usar o território como base para nos atacar. E daí nisso, entre espada, comércio, pregação, persuasão, foi assim que se converteu toda a parte ali do norte da Alemanha e a parte dos países nórdicos. E não tem elemento étnico nisso, porque eram pessoas da mesma descendência, do mesmo sangue, entendeu? Só mudou os usos e costumes, né? Nossa, que tristeza. Deixaram de roubar e saquear para amar e perdoar, né? Não, o pessoal não tem noção. Assim, Não. Quando morria um nobre lá de algumas culturas pagãs, o que eles faziam? Eles escolhiam uma mulher, escolhiam 5 amigos do cara para se deitar com essa mulher e no ato passar mensagens que eles queriam que o morto ouvisse no pós-vida. E depois dos 5 se deitarem com a mulher, matavam a mulher ritualmente para que a alma entregasse o recado. Era esse nível de... Eles falam, eram povos pagãos pacíficos com seus costumes. Eram esses os costumes, entendeu? E daí, assim, muito antes de vir uma cruzada propriamente dita, muito antes de vir a espada, veio o argumento, veio a evangelização. E o que acontecia era o seguinte, quando se convertia uma tribo, o irmão do líder da tribo ia lá e matava o irmão que se converteu. E o bispo que evangelizou porque considerava aquilo ofensivo. Ou seja, foram evangelizados durante, 100 anos. Depois de matar as pessoas que tentavam se converter, daí chegou uma hora que ficou, não, agora a gente vai fazer uma peregrinação armada, preparados. Sim, com certeza. Então foi esse o contexto. Quando a gente escuta geralmente vão falar isso também. Qualquer vídeo da história que tu veja. E daí o Sacro Império Romano, malvadão, forçou a conversão dos povos do norte da Alemanha. Mas eles nunca explicam. Forçou como? Forçou por quê? Foi por causa disso. Entende? Saque, escravidão, sacrifício humano. E em degraus diferentes, tem todo um tons de cinza, aí não é preto e branco. Mas tinha esse contexto. Sim. E daí tem um ponto interessante, um dos heróis aí, que depois aquilo virou um estado dos cavaleiros teutônicos. Tem os templários famosos lá no Oriente Médio, os teutônicos famosos no norte da Alemanha. E o cara passou 27 anos conquistando.
Porque uma das coisas que esse pessoal fala também é... Faziam tudo por dinheiro, por poder, né? Tudo dinheiro e poder, dinheiro e poder. Eles não conseguem entender a dimensão espiritual. E o cara passou 27 anos guerreando e lutando. Tipo, isso é uma vida. Literalmente é a minha idade, 27 anos. Sim. Chegou uma hora que o cara tava numa batalha muito desvantajosa. E ele teria que recuar e fugir e tal. E ele olhou e falou, olha, não vou abandonar meus homens. E ficou e lutou e morreu até o final. Sim. Entendeu? Ou seja, se ele tivesse construindo tudo por dinheiro, por poder, teria fugido. Teria feito um acordo, teria sido racional, não teria sido um dos extremistas, teria pensado no PIB, entendeu? Então... Vulgo Espanha, cara, mas enfim. Vulgo Espanha. Moral da história. Por que que isso é útil? Isso quebra o elemento étnico, cristianismo, religião de branco, imposta sobre os pobres, né? Sim. Índios, árabes, insert other race. Isso quebra o elemento ganancioso, fome de poder, porque eram pessoas que se sacrificavam a vida, que vale mais do que dinheiro e vale mais do que poder. E isso mostra um outro lado dessa história. Forçaram conversão sobre os pagãos. O que que era um pagão? O que que um pagão fazia? Fazia o que essas mesmas pessoas acham bonito na série dos Vikings. Que é saquear e tal. Então por isso que eu trouxe, entendeu? Porque é um bullet point muito forte dentro das narrativas que fazem contra os cristãos. Será que é por isso que essas cruzadas são menos conhecidas que as cruzadas da Terra Santa? Certamente. Eu acho que primeiro porque não é conveniente para a narrativa, realmente. E segundo porque não são lugares propriamente sagrados. Era uma guerra mais tradicional. Você me agrediu, agora eu vou ir no teu território e vou pacificar para que você não me agrida mais. Então o território não é tão famoso e não é tão conveniente para a narrativa. E como isso quebra também essa parte étnica, também não bate com nada. Não é conveniente para nenhuma força atual falar disso amplamente. Então vira 2 parágrafos. Forçaram costumes sobre os pagãos. E ninguém fala quais costumes, o porquê e nem como. Mas teve esse contexto. Entendeu? Sim. Mas, cara, isso não era uma questão de missão ou missionários pregando evangelho, ou era cruzada, ou isso é um termo moderno que está sendo cunhado nesses caras, porque tudo que é ruim é cruzada? Então, cruzada, ela tinha um sentido bem específico, formal e religioso, no sentido de que o católico, o ortodoxo, as igrejas apostólicas acreditam ou em purgatório ou em um processo de purificação. Sabe aquela coisa do filme lá que o Pato Donald morre e daí vai ver o passado, o presente dele, refletir? Tem mais ou menos isso, proporcional às tuas obras durante a vida. Então você vai entrar, você está salvo e você vai ter um processo de purificação de tudo que você fez e não indenizou aqui na Terra. E tanto no Oriente, nos gregos, quanto nos latinos, a ideia vinha de você fazer essa boa obra, arriscar a sua vida para defender os seus irmãos, como uma forma de pagar a pena, a indenização pelos males que tu fez. Então não era só uma guerra de cristãos contra pagãos que tinha o nome de cruzada, era uma guerra específica que a igreja sancionava e dizia, olha, quem fizer isso vai ter indenizado os seus males aqui e vai ter um processo de purificação mais simples quando morrer para ir pro céu. Então é mais ou menos isso. Não era exatamente vá para ser salvo, vá para que a sua purificação entre aqui e lá seja mais rápida ou seja direto, entende? Então foi uma cruzada, a cruzada ela tinha essa diferença, não era uma guerra seca. Era uma guerra com sanção da igreja, dizendo, isso é um negócio moralizado, nobre, que se você fizer, você vai estar crescendo em virtude e purificando sua alma. Porque você vai estar servindo algo bom. E nesse serviço do algo bom, você vai crescer, a tua conexão com o bem vai crescer, grossamente. Sim, você comentou dos vikings, mas qual que era a situação do Báltico antes dessas conquistas? Rapaz, a situação era o que eu falei lá no começo, de saques e de escravidão e esporádicos ali, sacrifícios humanos. E que povos eram esses que eles lutaram contra? Qual que era a realidade política e cultural? Era muito a mais realidade complexo? política ela era o seguinte, que era o Sacro Império Romano. Sim. Ele não era quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo.
o Sacro Império Romano levava isso a sério. O Império Romano, o tradicional, ele conquistava o lugar e virava província, virava colônia e acabou. Era o nosso mando, era o nosso burocrata colhendo imposto, fazendo lei. O Sacro Império Romano nunca apertou nesse sentido. Ele apertou o quê? Você vai se converter e se juntar à família de príncipes cristãos. Então o contexto de expansão da fé era esse. Não era de conquistar para controlar o teu território. Eu quero que você se converta e adote a nossa moralidade, os nossos costumes, a nossa solidariedade ali entre os pares. E é isso. Então não era uma expansão de governo temporal. Era uma expansão de conexão espiritual. Eu não quero que você seja anexado por mim. Eu quero que você compartilhe da fé que eu compartilho. Sim, sim. E era mais ou menos esse o contexto. E daí, alguns reinos ali foram convertidos por evangelismo e diplomacia, outros por parte comercial e outros pela espada. Sim. Mas, cara, não era só ganância, não era só política, conquistar territórios, porque você vê muitas pessoas apontando que a igreja tinha forte relação com o Estado. Né? Reis sendo consagrados, daí você vê depois Napoleão tirando a coroa da mão do Papa. Enfim, cara. É pioneiro do Estado laico, né? Não, eu sou a fonte do meu próprio poder. Que daí virou Estado laicista, enfim. Pois é. Pois bem, a relação da igreja com o Estado. Eu acho que isso volta para a diferença da cruzada para uma guerra comum. Que nem toda guerra ela era uma guerra tida por santa ou até por justa. Sim. E daí a igreja fazia esse segundo papel. Nós discutimos uma vez no grupo sobre o fim dos templários, que um rei foi lá e sentenciou eles por heresia e tudo mais, e queimou os últimos que tinham. Eles se entregaram livremente para a morte, não? Se entregaram, foram extraídas confissões sobre tortura, de que eles eram secretamente do mal, e daí o rei que estava devendo para eles foi lá e condenou eles por heresia. E esse episódio ele dá um bom contraste, porque o que o Papa fez? A igreja, obviamente, não comandava grandes exércitos. O Papa tinha um pequeno feudo, tipo o Vaticano é agora, um pouquinho maior. O que ele fez? Ele instaurou um tribunal próprio para rever o mesmo caso. A sentença não achou provas e ele publicou. Olha, o rei diz isso. Eu apurei aqui e não achei nada. E daí com os outros reis ele negociou. Olha, se tu puder não matar ele, seria bom. Então essa é a maior diferença. Tinha uma camada moral que não tinha o poder, mas que tinha o poder de apontar. Isso tá certo e isso tá errado. E isso mantinha os reis na linha. Então, ficaram ali quantos 1000 anos de Constantino até 1900 no quebrado, foram 1600 anos da Europa sem clínica de aborto fundada pelo Estado. Então, essa régua moral totalmente fora da política mantinha os reis dentro de um... Até haréns, que era um negócio brutalmente comum para qualquer imperador, para qualquer sultão, para qualquer khan, os reis casavam, eles tinham uma esposa, alguns aprontavam por fora, mas não era um harém oficial que todo mundo... Era um outro nível, então a moralidade era descolada. Ele era um servo do bem comum que administrava, e administrava tentando honrar a Deus, tentando honrar a Jesus, e então o rei ele virava um servo. Até por isso que tinha essa ideia de expandir-se e controlar o território. Porque se nós somos todos servos, se Cristo é o verdadeiro rei, o último soberano, e até os reis são servos do bem comum ali do seu povo, eu não preciso controlar o território pra cumprir minha missão. Se eu apertar eles para que eles adotem a fé e parem de fazer os saques e as agressões, já tá válido, entende? Então, tinha a relação próxima, e era essa relação. Eu sou o guia da moralidade, você controla as espadas, às vezes nós vamos cooperar, às vezes nós vamos brigar, e é isso. Mas o objetivo religioso continua sendo o mesmo, né? Continuou sendo o mesmo. E a prova foi essa, porque se tu ver, a Hungria e a Polônia são bons exemplos. Foram convertidas por um misto de evangelismo com pressão, e são cristãs até hoje, e nunca foram anexadas pelo Sacro Império Romano. Continuaram reis normais. Esses dias teve troca de governo lá na Hungria, e o rapaz chamou, olha, todos os líderes de partido vão jurar servir o país de acordo, na frente da coroa do Santo Estevão, que foi o primeiro rei lá da Hungria que se converteu. Então vinha dessa ideia. Todo rei ele é um servo de uma ordem maior.
A igreja ajuda a interpretar mais ou menos o que é essa ordem maior. Mas somos todos servos. O soberano era só o Cristo, entende? E todos estão aqui servindo uma função maior que eles. Até o Papa era o guardião das doutrinas, olha, daqui não passa, daqui não passa. E o imperador, o guardião da ordem temporal, olha, aqui não pode deixar passar o exército do inimigo, aqui precisa de reforço. Então, mas era tudo para uma causa maior, que era a expansão da cristandade. Sim. Agora, cara, conta quem foi David IV, o construtor. Quem que foi esse cara? Irmão do Bob, o construtor. Muito bom, cara. Bob, o construtor. Podemos consertar. E São Elesbom foi primo de quem, cara? droga, o cara Thomas o Trem. O cara tá metendo spoiler. David o IV. Rapaz, esse é um que se perdeu totalmente. E isso é importante pela dinâmica de amigo e inimigo. Quando eu coloco o outro como herege, o outro como inimigo, eu acabo não sendo conveniente falar de nenhum dos bons feitos. E isso acaba se perdendo. Até a parte útil. E foi assim na divisão de protestante e católico, foi assim na divisão de católico ortodoxo 500 anos antes. Esse rei, ele foi um rei da Geórgia, sabe? Tem a Rússia, tem aqui a Europa que tem a Rússia. Ali embaixo tem a Armênia e Geórgia, que foram ali dos primeiros países cristãos, ou seja, na Ásia. Sim. Fora daquele frame lá dos europeus malvadões e tal. E ele era súdito, conquistado à força na espada pelos muçulmanos, e ele conseguiu se rebelar. E ele não só se rebelou, ele libertou totalmente ali o país dele, dos muçulmanos, conquistou de volta várias cidades que estavam há centenas de anos na mão ali dos muçulmanos, ajudou os armênios a se livrar dos muçulmanos e criou distrações enquanto as cruzadas aconteciam. A primeira cruzada ali, uns anos depois da primeira cruzada. Por que eu achei ele relevante? Fora desse frame do europeu malvadão, mas também teve um momento que ele estava emboscado, estima-se 100 mil contra 40 mil. 100 mil muçulmanos e ele com 40 mil ali da coalizão que ele conseguiu colocar. E o que ele fez, ele foi para um terreno em que era impossível fugir. Ou seja, eu vou ganhar ou eu vou lutar. Eu vou ganhar ou vou morrer, entendeu? E isso quebra a objeção lá, era tudo por dinheiro e poder. Se fosse por poder, ele teria negociado uma paz, protegido o PIB do país dele, entendeu? E feito a paz. Mas não, ele viu que estava em desvantagem, que poderia perder, e veio uma posição que não tinha como fugir. Olha, a gente vai lutar aqui até o final, e ou vai dar certo, ou vai dar certo. E durante o reinado dele, o Jorge foi um grande reino, e eles voltaram a ter liberdade. Porque muitas vezes, o que significava na época um cristão sobre o governo muçulmano? Você pagava um imposto a mais, o teu testemunho valia menos no tribunal, muito parecido com o que é hoje com umas certas leis aí, que de gênero, só que era interreligioso. E você não podia convidar ninguém para a fé, não podia evangelizar, não podia construir igrejas novas, você podia sair da fé, mas não podia voltar. Ou seja, era um estrangulamento lento. Ninguém pode se converter, mas todo mundo pode sair. Para ter acesso a cargos, você tem que sair da fé e não pode pregar em público, não pode construir igreja. Ou seja, é um apartheid bem lento, é o sapo na água fervendo. É um apartheid bem sutil que vai lentamente asfixiando. Sim. E enquanto isso, eles te sugam tributo e usam esse tributo para guerrear cristãos em outros lugares. Entende? Essa era a máquina da civilização muçulmana. Conquistou, colocou um sistema de incentivos de conversão lenta e gradual, pega o dinheiro de tributo e vai conquistar outros lugares. Conforme aqui vai convertendo, mais muçulmana a porcentagem fica maior. Sim. Forma mais exércitos, conquista mais lugares, extrai mais tributo e assim vai até tentaram conquistar o mundo inteiro na época. E era essa máquina. Então, quando ele se livra desse governo, ele está se livrando disso. Sim. Pode construir igreja, pode fazer procissão, ou o nosso Marcha para Jesus aí de hoje em dia, pode evangelizar, pode trazer as pessoas para a fé. E era isso que significa. Era mais do que mudar logos em uma bandeira.
Era mudar a forma de vida, a liberdade. Você viver com medo como cidadão de segunda classe e ser genuinamente livre, entende? Uhum. E até alguns casos. Tinha casos em que realmente era só tributo. O muçulmano perdia a batalha, não tinha como anexar o país, Uhum. mas tinha, olha, você vai só mandar tributo. E ficava aquele peso na consciência de você ter que mandar toneladas de dinheiro que vão financiar exércitos que vão atrás de cristãos em outros lugares do planeta. E essa era a máquina. E foi disso que ele se livrou e construiu um grande império, vencendo em menor número, arriscando a própria vida Uhum. e ajudando os outros ainda. Então, por isso que eu trouxe. E isso na Ásia, tipo, totalmente fora do europeu branco malvadão, assim, sabe? Sim, sim. E São Elisbão, quem foi? E esse é o meu ancestral. Que isso, Não, cara? ele me acharia quase branco, na verdade, né? Porque São Elisbão foi um rei da Etiópia. Ué. Ou seja, da Etiópia, assim, negão azul, tá ligado? Pro Sim. negão black piano, assim, a parada. E o ano disso foi no ano 500. 501 quebrado, lá no século 6. Sim, sim. Um rei da Arábia se converteu para uma religião monoteísta bem específica, que não vamos listar aqui. Uhum. E abriu uma vala, tacou os cristãos dentro e tacou fogo. Homem, mulher, criança, tudo. E esse era o contexto. Que isso, cara. O São Elisbão tentou guerrear com eles uma vez e perdeu brutalmente. Ele voltou e alguém ali da igreja falou pra ele, olha, você perdeu porque você foi querendo vingança pra tua própria glória. E a providência divina achou melhor que tu perdesse, né? Tipo, pô, tua alma e tal, né? Uhum. E daí ele foi de novo, se arrependeu do orgulho dele Sim. e ele marchou de novo com foco só em proteger ali os inocentes. Puro proteção, puro missão. E daí ele ganhou. Ele derrubou o reino ali, que era mais ou menos a região do Iêmen hoje, ali na Arábia. Uhum. Colocou um governante cristão ali no lugar do rei que ele depois. Uhum. E daí ele renunciou à coroa e foi para um monastério. Ou seja, ele foi, conquistou, e quando ele foi para colher os frutos temporais de você ser um guerreiro conquistador, que é o prestígio, a glória, o status, a riqueza, ele abdicou e falou, não, eu tava aqui só para proteger os inocentes. Sim. E foi, viveu no monastério. A última lei dele foi proibindo as pessoas de falar com ele se não fosse da igreja. E ficou lá isolado em silêncio, orando e jejuando até o fim dos dias dele. E daí, como que isso é útil? 500 anos antes da Primeira Cruzada, um negão da Etiópia cruzando o Mar Vermelho para depor um rei da Arábia. Uhum. Quebra totalmente a ideia da religião imperialista, opressora e tal, e tudo mais, entendeu? Sim, sim. E quebra principalmente a narrativa de que era tudo por poder e dinheiro. O cara literalmente renunciou à coroa. Ele foi, fez o que tinha que fazer, e renunciou e foi morar no monastério, entendeu? Sim. E isso pega uma outra situação também, que é o seguinte. Antes da ascensão do Islã, o cristianismo era uma religião brutalmente universal. Ia desde a ponta da Inglaterra até a Arábia. Como força dominante, disputante da coisa. Uhum. O que aconteceu é que quando veio o Islã, eles são muito mais programados para domínio político, domínio temporal do que o cristão. Sim. O cristão, a teoria, ela foi explanada muito pela igreja, não veio pronto. E pro Islã veio pronto. Então eles dominam, eles guerreiam com uma facilidade muito grande. Mas esse sistema de asfixiamento lento, que é muito cômodo não resistir, porque resistir custa caro e o asfixiamento é lento, é posterior. Então, no que eles veem, eles conquistam toda a parte ali do Levante, do Jerusalém, onde hoje é Israel, Palestina, Líbano, eles conquistam tudo aquilo, todo o norte da África, ali Egito, Tunísia, Cartago, e sobem ainda para a Espanha. Então, por que ficou associado o cristianismo com a Europa? Porque foi o único lugar em que conseguiram resistir durante muito tempo como força dominante. Existem cristãos no Egito até hoje, existem cristãos na Turquia até hoje, mas como súditos, como a composição total da sociedade, como governantes, como atores no mundo, na história universal, o principal foco de resistência foi na Europa. Sim. Ali o Cáucaso ficou nesse liberta, vira colônia, liberta, vira vassalo, liberta. No Egito e em Jerusalém ficaram súditos ali, às vezes
libertos ali pelas cruzadas durante uns 2 séculos e depois voltando a serem súditos. E a Etiópia virou um reino sem muita pressão, nunca conseguiu se desenvolver assim a ponto de ser relevante novamente. Então por que se associa cristianismo com a religião do europeu? Era a religião universal, que estava crescendo assim brutalmente. Mas virou a religião do europeu porque foi o único lugar que resistiu à conquista inicial dos califados, entendeu? Uhum. Então é daí que surge o mito. É amplificado pelo progressista, certamente. Mas ele surge daí. Do último lugar, do lugar de última resistência, por assim dizer, entendeu? Sim. E outro tema que eu queria falar contigo é sobre algo que falta no nosso candidato, né? Que está rebolando lento para os crias, né? Infelizmente tinha que falar nele, né? Pois que é olha. A questão da masculinidade, cara. Pois é. O que constitui masculinidade? Porque o maior exemplo que você vê na Bíblia é Jesus, pela sua convicção naquilo que ele cria, sobre a sua verdade. Eu vejo que C.S. Lewis falava bastante, né? Que você ou vê Cristo, acredita 100% nele, ou ele foi louco. E se você acredita 100%, você sabe que ele é o Filho de Deus. Tanto na argumentação, quanto até na própria ressurreição, né? Na prova física de que ele é aquilo. Ser mestre em qualquer domínio inclui você dominar 2 abordagens diferentes e usar as 2 de acordo com o que tu julga certo no momento. E Jesus, ele mostra isso em alguns momentos. Ele é encurralado com armadilhas jurídico-legais algumas vezes. Por exemplo, os judeus não podiam passar a pena de morte. E ele, como rabino, chegam pra ele e falam: pegamos essa mulher em adultério, a lei de Moisés manda matar. Tu vai matar ou tu vai abandonar a lei de Moisés? Se ele manda matar, eles vão pros romanos e falam: olha, Jesus matou, tá desafiando a autoridade de Roma. Sim. Se ele não mata, ele abandonou a lei de Moisés, logo falso profeta, logo abandonável. Jesus entende a armadilha. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Evaporou, entendeu? Então ele entende o intuito enganoso, mas ele escolhe naquele momento não necessariamente expor. Ele escolhe: eu entendo, não vai dar certo. Próximo. Quando ele vê o pessoal cobrando câmbio no templo ali, então tem essa tua moeda é uma moeda do pagão, pra ter a moeda que tu pode comprar aqui o animal, você tem que pagar a taxinha aqui, o imposto. Ele também assume riscos. O templo era o único lugar em que os judeus podiam passar a pena de morte. E ele faz um barraco no templo. Então, ali ele se mostra disposto a arriscar a vida e se mostra capaz de alguma agressão, mas muito contido. Em outro momento, ele fala que antes de... Eu não lembro se era antes de Abraão ser eu sou, ou eu sou a lei de Moisés, mas ele fala algum claim messiânico. Claim aqui no sentido inglês, C-L-A-M, né? Talvez a pessoa não sabe, mas ele faz algum argumento messiânico e ele é condenado lá na terra dele a morrer. E nesse momento ele olha pros caras e fala: hoje não. E ele sai andando. Tipo, ele é condenado à morte. E ele sai andando. Eles vão pra apedrejar ele sai andando. Então Jesus, ele é o exemplo perfeito de masculinidade pelo seguinte: ele tinha a total capacidade de agressão, a total capacidade de se submeter ao martírio e a total capacidade de dar o olé e sair de lado. E ele usou cada uma dessas no momento certo. Olha, não é minha hora, não, eu sou capaz de me submeter a obedecer ao pai até a morte. Mas não é a hora de eu morrer, não é hoje, ele saiu. Eu sou capaz de ser pacífico, de tolerar o pecado. Mas eu julgo que na casa do meu pai você não pode fazer esse tipo de coisa, eu vou expulsar vocês da casa do meu pai. E quando chegou a hora, não, agora é a hora, agora é da vontade do pai que eu me sacrifique. E ele foi submeteu à morte de cruz. E ele tinha esse domínio. Eu entendo a maldade que a pessoa... E as armadilhas legais ali. Eu entendo a maldade deles. Não é hora de expor... eu vou só sair disso daqui, entendeu? E ele fazia outras vezes também, o negócio da moeda de César. A moeda tinha lá o filho de Deus. Você paga imposto pro cara que disse filho de Deus e tu blasfema ou não?
E dele falar, não, César o que é de César. Ou vai confrontar o Estado falando que imposto é errado. E daí ele sai pela tangente também. Sim, então sim. ele tinha a capacidade de... Ele tinha a potência e ele sabia usar pra todos os... Pra tudo que ele precisava fazer. Uhum. Tanto de morrer, quanto de brigar, quanto de só sair de lado. E é isso que falta no Flávio, que tu falou do Flávio, né? Não. E eu só ia comentar também duas coisas, né? Que é a questão da compaixão, como você trouxe da mulher, da prostituta, dele recrutar os discípulos e os discípulos verem nele um modelo a ser seguido, tanto que após a morte foi algo que transcendeu, estamos aqui falando sobre isso, e também a capacidade do confronto, né? Por exemplo, quando você pega aquele jovem que falou, não, eu sigo todas as leis. Na verdade, ele estava trazendo, Cristo trouxe a verdade de que nós não somos capazes por nós mesmos de cumprir a lei. Ele chegou, então vende tudo que tens e dá aos pobres. Daí o jovem, opa, peraí, não é bem assim. Pensa no PIB! Pensa no PIB. Não, isso não estava escrito nas entrelinhas, né? Ou você vê até quando ele confronta os fariseus que pegavam a lei e fugiam pela tangente, então... Falava, não, beleza, cobiçar não pode, mas olhar pensando na mulher do próximo, não. Ele traz, não, se você olhar e cobiçar, já adulterou no seu coração. Então essa capacidade que eu vejo que até falta, por exemplo, no Flávio, a gente vê hoje em dia, né, casamentos até acabando por falta de uma imagem em si, né, do homem estar disposto a sacrificar, porque veja, na Bíblia traz um exemplo claro de que o casamento é Cristo e a igreja, né? Cristo se sacrifica pela igreja. A igreja serve, Cristo sacrifica. Né? Que é a lógica do casamento. A mulher se submete por um homem disposto a... Sim, disposto a sacrificar, cara. E isso talvez seja a mágica do casamento, a mágica que se perdeu hoje. Uhum. Em parte por discurso feminista, mas em parte porque o mundo é muito mais seguro. O casamento dá pra mulher algo que era valioso historicamente e que dinheiro não pode dar, que é alguém disposto a dar a vida. Nenhum vigilante, nenhum guarda de guarita dá a vida para defender a escola que ele vigia de madrugada. A instrução dele é se render, ele só tá lá para acionar um seguro. Ou seja, o dinheiro ordinariamente não motiva o homem a dar a vida. Mas no altar do casamento, eu vou proteger essa mulher com a vida se necessário. Sim. E isso é algo brutalmente maior do que o dinheiro. Uhum. Por isso que existe um senso inerentemente de que não vale a pena na ideia da prostituição. Porque não importa o quanto dinheiro a prostituta ganha, ela não vai ter alguém que ame ela a ponto de se sacrificar por ela. Uhum. E quando as coisas realmente dão errado, isso vale mais do que dinheiro. Muito, muito mais do que dinheiro. Sim. Isso sem falar no mal pra alma, na parte espiritual. Uhum. Então, isso é um benefício do casamento que se perdeu por não parecer mais tão necessário. Uhum. Mas que ainda é necessário na última fase da vida, né? Quando você tá idoso e começa um dos dois a ficar doente, um tem que cuidar do outro. Uhum. Se não tem essa disposição de honrar até o final, se é só, né, tomar lá da cá, Sim. um lado geralmente abandona. Uhum. E agora sobre masculinidade e o Flávio. Por que o Renan chegou em 10%? Você tem que ser sincero. Chegou? Não sabia. Chegou em 10%. Eita. Porque ele aprendeu a genuinamente ir nos lugares e fazer propostas localizadas. Então, ele não tem como dominar o fluxo na internet de direita e esquerda. Porque ele não é tão relevante assim, ele é odiado pelos dois lados. Sim. Mas se ele for no Pará e falar, olha, nesse município tem essa fábrica que não tem estrada pra chegar nessa fábrica, ele vai dominar o fluxo de atenção naquela cidade. E se ele fez isso por cento e tantas cidades, ele vai ter dominado o fluxo de uma parte considerável do Brasil. E foi exatamente o que ele fez. Por que que ele fez isso e o Flávio não fez isso? Porque o Renan está disposto a sacrificar dezenas de horas de estudo e de viagem pra ir gravar esses vídeos. E por que que o Flávio não tá? Você entende? E daí a gente extrapola isso. O Flávio não está disposto a ver 12 horas de Jordan Peterson no YouTube e aprender a falar igual gente. Ele fala tudo embolado como se fosse um vereador de cidade pequena. Tá. Ele não está disposto a aprender propostas locais pra dominar o tráfico e quebrar o dilema de direita e esquerda. Uhum. Se ele não está disposto a ver 10 horas de vídeo no YouTube por nós, ele vai estar disposto a entregar a vida, se necessário, ou arriscar a liberdade, o dinheiro dele, entende? Sim. Tipo, se ele não sacrifica o pouco, que é melhorar
a aparência dele, parar de rebolar lentinho pros cria, estudar e criar proposta. Ele vai arriscar a vida quando chegar a hora, vai arriscar a liberdade? Não vai, entende? Quem não sacrifica pouco, não sacrifica muito. Não, e também que o Flávio tá 100% baseado na imagem do pai dele, que já foi destruída há um bom tempo, já foi. né? Infelizmente, Já foi esfacelado. logo no final do mandato, toda aquela imagem que o povo tinha, que era o Bolsonaro hipotético, foi completamente dizimado, até com a afirmação dele, Xandão, pode ser meu vice, então Flávio... O mito já está morto, né? Ficou só o Bolsonaro. Morto, então ele tá se apoiando num cadáver, e a galera, ainda lógico, tem fiéis na base, que votam nele, querendo ou não, ele ainda é o candidato principal da direita, mas o problema não é a questão de convencer pregar para quem já é convertido, mas trazer novos votos, né? Aí que traz a estratégia do Renan. Mas o grande problema do Renan é o passado. Então você vê, por exemplo, certamente. quando o 38 quis puxar ele para debate, trouxe questões como a Ian, então não dá para fugir, cara. Quando se fala desse cara, se lembra do Ian na hora. Que inclusive foi quem trouxe a famosa lei das fake news, né? Pois é. Então... eu usei o Renan nesse contexto mesmo. Sim, alguém que fez o esforço de aprender algo novo. E o Flávio como alguém que não faz esforço. Não faz. Ele copia propostas do Lula e copia propostas do Renan. Ele não está... ele mostra não se importar. Não. E daí tu acha que ele vai ficar até 2 da manhã acordado, ligando pra deputado, organizando lei pra enfraquecer lá a carnificina do Maria da Penha? Não vai. Porque ele não se importa o bastante. Calma lá, mas isso se o príncipe suíço entrar no jogo, cara. O príncipe suíço é o melhor exemplo. Ele pagou, sabe lá Deus quanto por hora, pra um especialista em direito regimental ensinar ele a como manobrar a Câmara dos Deputados. Ele varou, sabe lá Deus quantas horas, para estudar a lei eleitoral e derrubar a candidatura do Silvio Santos. Ou seja, o poder que o Cunha exerceu é proporcional ao tanto que ele sacrificou. Sim. E o que o Flávio Bolsonaro tá sacrificando? Nada. Ele tem cara de comedor de rosquinha. Entende? Tipo, ele tem cara, nossa, usa o nosso leite, essa cafezão foi top, ele tem que fazer de novo. Vai ter que se reunir e fazer vaquinha no departamento. Ele é cara de funça. Então... Cara, mesmo que ele entre no poder, ele ia receber 2 ligações ali de 2 gabinetes lá de Brasília que a gente não pode nomear e ia ficar, eu vou lidar aqui com essa parte do dinheiro, então, que é top, e essas partes ficam contigo. Tipo, não ia... Ele votou com a esquerda por medo do Twitter. Ah, não, essa é uma armadilha da esquerda, vou me zoar no Twitter. Nossa, me lembrei dessa parada. Quem foge de ser zoado no Twitter arrisca a vida, arrisca a liberdade. Sim, tipo, não, mas isso foi um xadrez 4D. Cara. Xadrez 4D, cara. Meu Deus. Não. Isso é triste, cara. E o pior é que a gente tá falando de um cara que tem chance séria de ganhar. Estamos pagando R$26 no café, cara. Esse que é o mais triste. E toda eleição ele fala que o sonho dele é que o brasileirinho tome um café da manhã maravilhoso. Cara, não tem como, cara. É por isso que eu acho bizarro essa falta de esforço achando que já tá ganho. E não tá, cara. Que não tá ganho. Ele é forte. Talvez o Lula não fique pra mais, além dessa eleição, claro. Ele não tem outro candidato que possa ficar no lugar dele. Mas, cara, mais 4 anos, o que vai acontecer com o Brasil, cara? Fechou o Supremo, não tem mais o que fazer, né? Maioria absoluta. Sim. A Providência nos deu uma chance, que tá o Nunes Marques no TSE e o André Mendonça com os inquéritos. Sim. E o Trump lá ao norte, vigiando, apertando, com toda a rede de espião e inteligência que isso implica. É o FBI, né? Então... Sim. E mais a aliança com Israel, que recebeu o celular do Vorcaro e que pode fazer as mesmas ligações que pode fazer. Caracas, o celular do Vorcaro. Então assim, o Mossad tem o mesmo poder de negociação que o... Tem a teoria do Epstein também, né, cara? Então assim, a Providência nos deu mais uma chance. Vai ser aproveitado? E daí vem lá, eu vou dar celular pra mulher e rebolar pros cria. Tipo, pô... Aí não dá, cara. É isso que... Se ele falasse igual o Renan, ele ganharia no primeiro turno. Porque o Renan não cresce mais porque ele tem ranço dos dois lados. E ele é novo. Agora ele é o Flávio, ele é o herdeiro. Ele tem legitimidade, ele é o príncipe escolhido.
Se ele mostrasse a mesma capacidade de comunicação, de fluência e de fazer conteúdo que o Renan, ele já... Mas eu acho que até aproveitar a construção orgânica que o pai dele fez, cara. Porque o Bolsonaro sozinho se posicionando, comemorando o regime militar e etc. Cara, isso foi controverso, entendeu? Todo o posicionamento dele de dá uma que eu te dou outra, etc. Então, tipo, ele vê essa questão de trabalhar com ódio do público ou favor, etc. Mas não viu isso, cara. E não viu e... Enfim, estamos caminhando até, um outro exemplo que tá caminhando, que tá mandando muito bem, o Nicolas. O Nicolas tá mandando muito potencial. bem. E o Nicolas, ele faz essa dança perfeitamente, porque ele não faz nada que seja que o STF considere ilícito. Sim. E, ao mesmo tempo, ele consegue crescer e ser confrontacional aonde importa. Então, ele consegue fazer aquele jogo igual de Daniel na corte lá dos persas. Eu vou manter os meus valores e eu vou ajudar como eu posso aqui, entendeu? Ele sabe que ele tá num domínio que não é dele e ele faz o que pode pra crescer dentro desse domínio. Ele consegue fazer bem essa dança e melhor que o Renan, porque ele não é tão odiado igual o Renan. Sim, e então o Nicolas também é um bom exemplo. Ele tem ousadia quando precisa e ele recua onde precisa, que é o que a gente tá falando lá de Jesus com a mesma capacidade. Essa é a hora de lutar, então eu vou lutar ao máximo. Essa é a hora de fazer a paz e me submeter, é a hora de me submeter dentro do que se espera. Então, o Nicolas tem essa capacidade também. Sim. Pode falar. Não, só ia comentar um outro assunto, mas pode finalizar esse tópico. Não, tu tinha... eu ia finalizar também, eu ia falar, tu tinha comentado de implicações disso para a vida mais ampla, né? Eu atendo esporadicamente pessoas que vêm com a mãe, homens, assim, da nossa idade, que às vezes vêm com a mãe. Cara, e eu tenho legítima reviravolta no estômago, tipo, eu consigo manter, eu consigo manter a cara neutra, assim, mas na entranha... O homem ele tá no primeiro capítulo da Bíblia, em algum lugar, que largará o pai e a mãe, alguma coisa assim, e vai ser um com a esposa. Isso. E daí o Freud falava desde quantos zilhão de anos que o homem tem que cortar a dependência excessiva da mãe. Qual que é a hierarquia? Primeiro se corta da mãe, começa a admirar o pai. Se descola um pouco do pai, se cola com a sua tribo na adolescência. Sim. Se descola ali mais ou menos da sua tribo e da sua... Começa a identificar com o seu desejo, com os seus vontades, com a sua natureza. Se descola da sua natureza, aprende a lealdade com ideias, aquela fase liberal ANCAP que todo mundo tem. Se descolou um pouco das ideias, recursos, dinheiro. Percebe que dinheiro também não é tudo. Eventualmente você vai se desapegar da vida e da morte. Sim. Eu não ligo de morrer por esses ideais e eu não ligo de lutar para defender tais pessoas ou tais ideais. Sim. Então, a hierarquia de emancipação é essa. Pai e mãe, natureza e cultura, vida e morte. Esses são os 3 níveis que você transcende para se tornar um homem completo. O homem completo é o que sabe pelo que ele mataria, pelo que ele morreria, e ele transcendeu. Ele recebe o conselho da mãe e do pai, ele se influencia com limites pela cultura e pela natureza, e ele entende, ele integra da forma apropriada e transcende. E aí que tá a masculinidade genuína. É você entender, olha, existem coisas que eu não vou permitir, coisas que eu gostaria de não permitir, mas que eu negociaria em certo contexto, e coisas que eu sou indiferente, que realmente não importam pra mim. E é aí que tá a genuína liberdade também, eu diria. Sim. Porque, voltando lá pros califados muçulmanos. Só deixa eu comentar rapidinho com 2 exemplos, inclusive um que eu vi hoje, né? Eu lembro até hoje que um cara na casa dos 20 e poucos anos na empresa, numa outra empresa que eu trabalhei um bom tempo atrás, pediu pro papai resolver a situação da matrícula, cara. Isso, entre todo mundo que ouviu essa história, ficou, cara, como assim, cara? Por que isso? E hoje eu vi uma história bem assustadora. O que acontece? Tem um casamento em crise e basicamente porque o cara trouxe a mãe que estava em situação de problema de saúde, etc. E daí a mãe começou a mandar em tudo na casa. A esposa chegou pra ele e falou, cara, isso não é legal. Ele falou, não, eu entendo, mas minha mãe tem que ficar aqui. Qual que é a posição da mulher? Vou sair dessa casa.
Então, pô, tem que ter um posicionamento, porque é isso que você fala, corta o cordão umbilical quando o homem sai da casa do pai e da mãe e tem uma esposa, né? Começa a construção de uma nova família ali. E aí, quando tu tá disposto a tudo, isso é a forma que a providência trabalha. Sim. Que o cão prometeu, vocês vão ser semelhantes a Deus. E daí a gente ficou semelhante a Deus, ciente do bem e do mal, mas morrendo e separado de Deus pra sempre. Tipo, você é consciente do bem e do mal, mas agora você vai morrer, tipo. Quando você tá disposto a fazer as coisas, muitas vezes você não precisa. Se o cara tem no olho dele que ele genuinamente botaria a sogra pra fora de casa, quando ele chega na conversa e fala, olha, eu preciso que tu respeite, quem manda aqui é minha mulher. Ela vai sentir no olho dele que ele tá disposto e não vai testar. Fechou. Ou seja, a aprovação vem pra te ensinar. Se você tá disposto, você é privado da aprovação, muitas vezes. Sim. Então, é igual uma briga. Se você tá genuinamente disposto, está num bar, numa balada ou na rua, e você tá disposto, é a última consequência de uma discussão, só tu chegar e falar, opa, o que tá acontecendo aqui, posso ajudar? A tua aura passa que tu tá disposto a ir até o final. A pessoa senta, não testa e se resolve. Mesma coisa, porque tem tanta solução pra isso, né? Escute minha mulher. Não escutou, falou uma vez, não escutou, falou duas. Estou orçando um lar de idoso. Se eu não conseguir pagar o particular, tu vai pôr da prefeitura. Vamos começar a ouvir ela? E na última hipótese, realmente pôr pra fora. Tipo, e existe possibilidade, formas de fazer isso. Mas só o cara tá disposto já previne. Sim. Que isso aconteça. Os gêneros, uma coisa que vem bem recorrente é a Lei Maria da Penha, até porque você, como advogado, já deve ter pego alguns casos relacionados, né? A Lei Maria da Penha eu já falei aqui, ela vem de um interesse de Estado. E quando eu digo o que é o interesse de Estado? Ele, primeiro, é o interesse comprado pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Sim. Mas segundo, é um compromisso que o Estado fez nesse microsistema aí da ONU, em que se o Brasil não cumprir com as metas, ele pode ser punido internacionalmente, pode sofrer uma condenação, que pode ser base para restrição comercial, que é uma fonte de vergonha internacional nesse framework aí de direitos humanos e de democracia liberal. Então, assim, o que eu vejo hoje, qualquer acusação ela é presumida verdadeira. Qualquer acusação. E não é exigido assim nenhum tipo de prova, mesmo provas que a pessoa poderia ter. Ele te ameaçou por WhatsApp, tá? Cadê o print? Não é exigido o print. A pessoa escreve em 3 linhas, me ameaçou, e aquilo é presumido verdadeiro. Presumido verdadeiro para quê? Para tirar o cara de casa, para proibir que o cara tenha contato com os filhos, para proibir que o cara mande mensagem pros filhos, que ele veja pessoalmente. Então, assim, o homem ele pode ser totalmente expulso de casa e proibido de falar 100% com os filhos, com base numa acusação escrita assim em 3 páginas, e não é feito nenhum compromisso de falar a verdade. Não é feito um compromisso de falar a verdade. Depois, se ficar provado mentira, vem o Ministério Público, oferece 2 cestas básicas como acordo ali de suspensão do processo, e a pessoa admite que mentiu, paga 2 cestas básicas e sai impune. Existe a indenização civil, mas é difícil de conseguir, e essa é a moral da história. Esse é o interesse de Estado. Isso é o equivalente, e por isso que é muito útil de falar dos muçulmanos. Não tem ódio, falo de uma forma fria, é uma outra civilização, outra religião, e eles servem de exemplo para muita coisa. Desafiar essa questão da Maria da Penha hoje em dia é como desafiar o Alcorão na Arábia Saudita. Virou de uma certa forma o que é sagrado, o que é incontestável. É muito difícil. Sim. Só resta a prevenção, que é o que eu já falei aqui. E a prevenção inclui de você sondar ali traços de sociopatia, traços de psicopatia na pessoa e se manter longe o máximo possível da vida, assim, e tudo mais. Então a lei, ela é injusta. Todo mundo sabe que a lei é injusta. Na propaganda vão ter que dizer que é justa, mas quem tá fazendo a propaganda sabe que é injusta. E eles admitem, a lei é injusta. Mas vale a pena, porque durante muitos séculos não foi assim, agora tem que corrigir. E vale a pena porque o Brasil tem uma obrigação internacional. E vale a pena porque o patriarcado. Então, todo mundo sabe que a lei é injusta. E reclamar disso não vai mudar. É que ela é injusta até pela amplitude da regra, né? Porque eu conheço casos reais de agressão que foram beneficiados, né? Pela lei em si. Mas você já trouxe casos de, por exemplo, até pela falta de print, a pessoa conseguir condenar outra pessoa. Eu já tive casos em que foi provado que a noticiante ali estava mentindo.
E mesmo assim o juiz manteve a protetiva, não, na dúvida, vai que, entendeu? Então assim, eles não buscam justiça, eles buscam segurança. Da mesma forma que um califado islâmico, impondo ali que ninguém vai blasfemar o Alcorão, não tá buscando simplesmente justiça. Ele tá impondo um objetivo de Estado, de império. Sim. E é isso que eu diria sobre essa lei. Ela não tenha ilusões de justiça com ela, porque ela não pretende ser justa. Ela pretende alcançar um objetivo de Estado, que eles dizem ser a redução da violência. Outros dizem ser a dissolução da confiança e o minar de formação de famílias. Daí entra na interpretação do leitor, entendeu? Sim. Falando de Muslim, o que você acha da Europa? Vai virar um país muçulmano? Porque veja só, veio uma quantidade colossal de pessoas em idade militar, né, muçulmanos para a Espanha, lógico que para expandir o PIB, né? Não seria por outro motivo. Vemos até a França com algo parecido, né? Se você vai no Louvre, tem um setor inteiro voltado para a religião muçulmana, né? Pois é. Há de se ter cuidado, o Asmongold, que era o maior streamer com O maiúsculo, ele foi banido, porque ele falou de uma forma muito, muito dura desse problema. Ele falou que por padrões históricos seria razoável defender fronteiras com força letal, o que não é uma mentira, mas ele foi banido por isso. E... Vamos supor que você é Deus, e você está olhando o mundo, você está gerenciando o mundo, e você gosta de respeitar a liberdade do ser humano, mas ao mesmo tempo você não gosta de injustiça. E tu tem esse povo degenerado, que só se importa com PIB, que fica matando as crianças no ventre ali, fazendo aborto. E você tem esse outro povo, em que eles se unem, se casam, formam famílias, às vezes são um pouco violentos, e não matam crianças no ventre. A providência divina vai eventualmente favorecer os mais virtuosos. E o europeu atual, liberal, sem Deus, é menos virtuoso que o muçulmano mediano. Então, a Europa que não vai virar islamizada é a que escolhe acordar e existe uma chance de ouro nisso. Porque como existe esse guarda-chuva liberal, o muçulmano que entra na Europa, ele não está sob as leis de apostasia. Ele pode se converter livremente. Então pode ser olhado como o conquistador está chegando, pode ser olhado como chance única de converter quem não poderia se converter no seu país natal. E acho que 1/5 deles se convertem. 20% deles. Quase o bastante para igualar com a diferença de natalidade. Então, existe sim o risco. Eles não precisam nem ser maioria, igual eu falei, 10% conseguiu governar ali toda a parte da Pérsia. Sim. Quando eles eram 15, 20% governaram quase toda a Índia. E quando eles também eram uma minoria bem... não tão grande, quando eles governaram toda ali da parte da Grécia, toda a parte dos Balcãs, e era uma minoria relevante quando governaram parte da Espanha. Então eles não precisam nem ser maioria para governar, só precisam conseguir as armas. Conseguiu as armas, deu o golpe, colocou ali o emirado, o taifa, o califado, e eles têm vários tipos de identidade política. Colocou isso, eles estão no poder, acabou. Mas também é uma chance de conversão, é uma chance de reaprender virtude e tudo mais. O principal foco desse tipo de problema é o que a providência espera de nós. Sim. E no caso do europeu, espera a genuína virtude. Não dá pra ele ficar vivendo eternamente em torno de PIB, aborto e democracia, entendeu? E se não sair de PIB, aborto e democracia, vai pagar o último preço. Vai perder a democracia, vai perder o aborto, vai perder o PIB. Então, tudo que você não sacrifica pra Deus, ele vai tirar de ti. Tudo tem que estar servindo a Deus, tudo tem que servir a algo maior. E se PIB e democracia não servir a Deus, vai perder o PIB e a democracia. Não só em questão de Estado, você vê até o movimento anglicano, o que aconteceu, cara. Tá em queda, cara. Estão surgindo sede vacantista no movimento anglicano, velho. E aí tu vê, assim, aí entra a ação de facções organizadas. Não é natural que o primeiro ato do arcebispo seja mandar vandalizar a igreja. Ela assumiu a catedral e o primeiro ato dela foi mandar grafitar tudo, pichar mesmo. Disso. E dela falou que é por insert random word, é por multiculturalismo. Mas o fato ela deu o golpe e mandou pichar a igreja. Isso é prova de que ela trabalha com uma facção sombria aí que quer avacalhar com a parada. Sim. E
Mas daí também, se livrar disso é mais uma questão do que se espera de ti, entende? Sim. E é isso, acho que é isso que eu diria. A Europa vai virar muçulmana. Talvez vire se eles continuarem sendo tchutchuca de democracia. E talvez eles se tornem cristãos ainda mais virtuosos e convertam vários muçulmanos. Tempos difíceis, né? E tempos difíceis criam homens fortes. Eles estão agora tendo os tempos difíceis. Sim. O futuro é eles que vão escrever ali com a permissão de Deus. Uhum. E é isso. Isso é verdade, cara. Eu vejo que isso que vai construir uma geração mais... E até você vê vários movimentos mais voltados para a religião, né? Mais firmes e apegados à verdade. E agora um outro tema que dá para falar bastante sobre questões modernas é a questão da ansiedade, cara. Esses dias eu estava até conversando sobre você reconhecer os seus limites e, em vez de você ver diversos caminhos, você trilhar conforme o seu limite, fazendo um passo de cada vez, né? Ou quando você pega o próprio jiu-jitsu, né? Que é um esporte muito legal, recomendo a todos para que vocês façam. Ou você aprende a fazer etapa por etapa em um golpe, ou simplesmente o teu adversário vai ver que você está ansioso, vai te derrubar ou te estrangular. Jordan Peterson fala bastante que até a ansiedade é a falta de um objetivo, de um além. Então, quando você vê, aí ampliando para o cristianismo, quando você não tem nada além da morte, quando a morte é um fim em si mesmo, acabou, apagou minha história, cara, qualquer caminho, qualquer voz que me induz pode fazer sentido, e dentro disso eu acordo com 1000 possibilidades, a ansiedade bate e eu acabo chegando a nenhuma. Mas quando você tem um norte, um guia, você sabe passo a passo daquilo que você pode trilhar e para onde você pode ir, né? Não é muitos caminhos que levam a Deus. Tu falou bastante e falou bonito ainda. Quando você não tem um objetivo maior, tudo é assustador, porque tudo pode ter um significado indefinido. Uhum. Indefinido não é neutro. Como a gente tem um viés de risco de quem quer sobreviver, tudo que não é mapeado é percebido de forma negativa. O desconhecido é visto de forma... Se tu fala, entre na floresta agora, você não sabe o que tem na floresta, é indefinido. Mas o teu viés de risco vai tornar a floresta algo negativo. E a mesma coisa psicológico. O território psicológico é a mesma coisa. Uhum. Uma vez eu tive um rapaz que veio me pedir conselho e ele tinha uma namorada. Mas assim, ele tinha uma namorada com U e com N maiúsculo. Ele tinha uma loira do olho verde de 20 e tantos anos, que era rotineiramente abordada por milionário, por youtuber, assim, de uma certa fama. Que teria acesso a literalmente qualquer cara, do lorde do agro, ao famoso, ao herdeiro, ao fisiculturista, ao modelo masculino, no pico da hierarquia de beleza e juventude. Ela quer terminar, a gente vai terminar, terminou, como é que eu lido? Eu fiquei, olha, vamos ser sinceros, o que é terminar? Vamos decompor isso em partes menores. Você fica triste, daqui uns meses ela posta foto com outro cara, você fica triste, chora um pouco, escuta um pouco de Bruno e Marrone, bebe, conversa com os amigos, fica triste um tempo, malha, reaprende a interagir socialmente, paquera de volta, acha tua namorada, segue em frente, segue a vida. Ele, não, mas eu não posso pensar nisso. E ele surtou de calcular a hipótese. A pessoa sem Deus, ela não consegue calcular perder outros bens, porque ela não tem nada absoluto. Se o absoluto não tá em Deus, desce pra outra coisa. E tudo que tu não tá disposto a perder, vai te sacrificar. Tudo que você não sacrifica pra Deus, tu engole. E que é a história do Abraão e do Isaac. E a ansiedade entra nisso. Entra exatamente nesse raciocínio. Qualquer problema temporal, ele vai ter um desfazimento lógico. Até uma guerra. Tem uma guerra, tá? O que é uma guerra? É a gente se despedir da mulher, dar um beijinho na testa, pegar em arma, ir pra uma fronteira, ficar lá 2 anos, voltar ou não voltar, morreu. E tudo isso é aterrorizante. Mas quando a gente mapeia, é um terror limitado. Quando a gente não mapeia, é um terror infinito. E ele se recusou a olhar pra esse pior hipótese e continuou ansioso, continuou depressivo. Então, quando você tem Deus, você pode olhar qualquer problema no olho. Tá, perdi meu emprego. Talvez eu não consiga pagar meu aluguel, talvez eu sofra uma ação de despejo, talvez eu fique ali um ano com a ação de despejo nas minhas costas, até eu achar outro... É horrível levar uma ação de despejo e perder o emprego. Mas depois que você mapeia, não é mais tão horrível, entendeu? E quando você tem Deus, você consegue mapear
potencialmente tudo. Algumas coisas não são fáceis, mas quando você tá com Deus, ele te prepara pra passar por tudo. Não tem nada que ele te permita passar que você não possa se preparar pra passar da forma mais digna possível. Sim. E tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai ficar nervoso, mas da forma ponderada, ordenada. Porque a vida última tá em Deus e aqui é só uma peregrinação. Com certeza. Então, qual que é o... Tirando casos muito específicos que tem intervenção clínica com algum tipo de manipulado, alguma coisa assim, ou uma hipnoterapia, pra vasta maioria dos casos, acreditar em Deus. E não é acreditar em Deus, o bem existe. Existe um Deus em algum lugar e ele é Todas muito as bom. religiões... Não. Não. Existe um homem na região da Palestina que nasceu de uma virgem que viveu por 30 anos, teve um ministério de mais 3 anos, morreu e ressuscitou, e ele prometeu: quem acreditar em mim, eu vou ressuscitar e vai ter uma vida eterna comigo no céu pra sempre, no pós-vida. Essa é a esperança última. Vida plena em abundância e conectada com Deus Pai por méritos e adoção de Jesus Cristo. E um corpo glorificado, uma consciência expandida. E se essa é a esperança última, tudo aqui vira secundário, tudo vira processar. É horrível, mas é um horrível que você vai, chora e passa, entendeu? E é isso. Você vê a lamentação de Salomão em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, cara. O que importa é temer a Deus em si. A analogia que eu fiz com o padre é que quando você tá com Deus, a vida vira ela é um passeio no shopping com o filho, que eu dei o exemplo de passear no shopping com o filho. Eu tenho o controle último de tudo. Eu escolho quando a gente vai entrar no shopping e sair do shopping. Eu escolho quanto máximo que vamos gastar. E meu filho tem alguma liberdade de escolher que eu dou pra ele como um presente. Olha, você escolhe em qual motoca você vai tentar subir, em qual brinquedo você vai tentar escalar, em qual vitrine você vai ficar babando, tentando entrar, qual loja você vai tentar entrar. E ele tem vira um jogo, tudo sob meu controle. Sim. E eu dou pra ele, porque eu amo ele, eu dou pra ele algumas escolhas pra ele fazer nessa jornada. E quando você tá com Deus é isso, tipo, o controle soberano tá com Cristo, e ele me dá algumas escolhas pra eu fazer enquanto eu tô por aqui, porque ele me ama. Com certeza. E isso é um neutralizador de ansiedade. Não elimina, mas deixa no patamar saudável de uma emoção humana comum, igual esperança, igual o medo, o terror propriamente dito, igual a raiva, igual o sono, igual a fome. Vira uma sensação normal, ao invés de ser esse dragão, esse monstro aí. E até um desespero, né? Porque a nossa tendência natural, e até tinha comentado no outro podcast, é a autodestruição, né? Então, até tava conversando com a minha namorada esses dias que a minha vontade é de não trabalhar, comer pizza o dia inteiro. Mas não, eu preciso entender que, cara, beleza, eu tenho obrigação, tenho a necessidade de poder de trabalhar. Não, beleza, deu vontade de comer, mas eu não vou fazer isso. É a disposição ao sacrifício que foi comentado. Então, tipo, é basicamente isso. Você está disposto a seguir a Deus. E quando você traz o exemplo do pai, é perfeito, porque traz também a questão da confiança naquilo que está acima de você. Na confiança, até mesmo quando você está em situação difícil, de compreender o porquê, né? Se tem um objetivo didático ou de aproximação do próprio Deus. Veja, quando Jó, depois que passa por tudo aquilo, já vi pessoas falar, não, mas pô, veja bem, Jó recuperou. Mas não é isso que ele valoriza no final da sua jornada. Antes eu só ouvia falar, mas hoje eu posso te ver. A grande recompensa não foi recuperar, ter família ou ouro. Foi perceber que através de toda aquela prova, Deus estava acima de Satanás dizendo, eu vou aproximar esse filho de mim. E este é o relacionamento. É o fato de você, como um bom pai, entender e inserir no coração do seu filho que, cara, ouro passará. Você pode ser rico ou pode ser pobre, mas o importante é que você seja meu filho, seja parecido com a imagem de Cristo, que quer muitos irmãos, né? Veja, o Espírito Santo quer uma casa, Cristo quer muitos irmãos e o pai quer ter um filho, filhos, né? Tu tem o ponto de vista privilegiado de me conhecer praticamente todo o final da adolescência e vida adulta. Verdade, já vai completar 10 anos, né, bro? Eu acho que já foi 10, né? Foi 2015 lá o Retiro do Nazareno, cara. Caraca! Foi 11, gente. 15 anos. E quanto mais eu vivo, e tu sabe exatamente todos os níveis Sim. de histórias e aventuras, mais eu percebo que o universo ele é programado. Você vai, você deseja algo.
E todo desejo ele é saudável, a priori, né? Depende de como você persegue ele. E você vai, evolui e conquista. Mas você quase conquista. Tipo, você vai do 0 ao 9 e tem algum ato de providência que permite chegar no 10. Algum ato que você não controla, entende? Sim. E daí quanto mais você quer as coisas e elas dão certo ou elas dão errado e você aprende, e mais tu enganja nesse processo, mais tu percebe que tu tem muito controle, só que existem camadas de complexidade que tu não tem controle. Tipo, os dois, igual a gente falou dos 2 domínios no começo, os 2 domínios aumentam. Você percebe muita coisa que tu tem controle, que tu pode evoluir, e muita coisa que tu não tem controle, depende da providência. Com certeza. E quanto mais as coisas dão certo ou dão errado e você aprende, mais você percebe. Existe alguém orquestrando isso. E eu espero um dia poder conhecer esse alguém. E se cumprimentar, assim, dar os tapinhas nas costas e tal. Então, quanto mais vida você vive, se você vive certo, mais você se apaixona pelo Criador, mais você consegue amar a Deus, e mais você se prepara para encontrar com ele no final dos seus 70, 80 anos na vida, na Terra. Sim. Então, esse é a nossa jornada, o nosso destino natural, realmente. É perceber que é uma brincadeira de shopping, aproveitar enquanto temos ela, e perceber que o maior valor tá no amor com o pai, que garante a brincadeira do shopping, não na motoca ou no playground, entendeu? Sim, é aquele clássico, né? Um gole de ciências naturais te torna teu, mas Deus aguarda no fundo do copo, cara. Exatamente. E é isso, cara. É isso. Sobre ansiedade, deixa eu ver se tem algo mais falável. O mundo moderno induz todo tipo de ansiedade. Porque o mundo moderno só te traz culpa, não te traz esperança, não te traz fonte de conquista, de significado, de propósito. Sim. Então, tua economia fere a mãe terra, ter filhos alimenta a sociedade opressora e polui o meio ambiente. Com certeza. Buscar beleza, ficar fit, reforça padrões tóxicos de beleza. Tua religião legitima o massacre dos índios lá, dos europeus matando os outros de graça. Então é tudo culpa. Tirando o prazer hedonista lá, tirando ir no show da Anitta, é tudo culpa. Cara. E então a sociedade induz isso. Mas existe a resposta. Até 1955, o Sacro Imperador Romano, o ator político dessas cruzadas que nós começamos falando, era feito preces globais na missa por ele. Já não existia Imperador Romano, era um trono vacante. E era feito preces. Ou seja, esse mundo de heróis, de grandes reis guerreiros, até 1880 o Brasil era um império cristão. E isso é quanto? 130, 140 anos atrás? Sim. Então esse mundo, ele não é um mundo de um passado distante. Ele é um mundo que está adormecido há 1, 2 gerações, aguardando que as pessoas se lembrem da virtude e retomem ele. Então é uma jornada pulsando para ser empreendida, pedindo para ser cursada. Então esse mundo ainda pode existir. A pessoa ainda pode escolher viver em virtude. Ainda pode colocar a causa, a religião, o sagrado acima do dinheiro, acima da política convencional e tudo mais. É só uma questão de escolha. E quando tu escolhe, tu volta a ter propósito e volta a ter significado. E esse é o melhor caminho pra ansiedade, viver a aventura da tua vida. Sim, sim. E que nem você comentou, né? Tem casos extremos, claro, mas a confiança em um Deus que pode te guiar, que está te guiando, ele existe, né? Ele é real. A criação, ela é programada pra testar a ousadia. Boa. Ou seja, você vai ter as confirmações de que Deus está no controle. Depois que você deu o salto de feito, não precisa mais delas. Sim. O universo é programado pra isso. Com certeza. Então você tem que pular na piscina, fazer o que você acha certo, fazer o que você acha que serve o bem maior, e depois que você se arrisca, você tem a confirmação quando já não faz mais diferença. Porque Deus quer a bravura, Ele quer a fé, Ele quer a coragem, Ele quer o salto. Então, quando tu se arrisca, o universo responde, a criação responde, Deus responde e tudo mais. O universo responde. Não, a criação responde. Tá. Não. Entendi no sentido não que o eu universo pensei. de lei da atração. Não. Que bom. Eu digo, o chat GPT da criação, que foi programado por alguém, A lógica responde de Deus. à ousadia. Sim, o prompt, sim. ele volta o negócio, entendeu? Isso é verdade. Outra coisa que a sociedade acaba produzindo, né? Que nem você comentou, é uma quebra
da questão da espera em si. Então você vê a ansiedade de recompensa imediata. Então você vê vícios em pornografia, você vê o alto consumo de jogos e bets no intuito de ficar rico, justamente quebrando algo de você sentar no além e contemplar a paisagem, ou até na busca pela recompensa eterna, sendo que o imediato eu já tenho, entende? Por exemplo, por que eu vou sacrificar, até trazendo o exemplo do sacrifício, por que eu vou sacrificar ficar tempo com meu filho se eu posso enfiar uma tela com galinha pintadinha em 2 horas e ter paz para poder, sei lá, jogar videogame? A gente falou lá no começo, e falou na metade e no final também, de semestre de um domínio é ter 2 abordagens e... Sim. A mente moderna não consegue conceber você prejudicar o PIB e sacrificar vidas para lutar para defender outro povo. Mas depois de feito, a mente moderna também não consegue entender renunciar ao trono e às riquezas e viver no monastério. Com certeza. Ou seja, a mente moderna não consegue entender o sacrifício da guerra e nem o renunciar das glórias da guerra. Porque você vai abrir mão do poder, isso te ajuda com teus prazeres, você pode ver vários shows da Anitta se você tiver mais dinheiro e poder. Verdade. E isso é algo que volta do que a gente falou falando da modernidade. Nesse sentido, conectado com o sagrado, você está disposto a fazer o sacrifício de conquistar e a fazer o sacrifício de renunciar. E fora, quando você só é escravo dos instintos e do que aparece lá na TV Globo, daí... Ou no que tá no trem do YouTube lá do Felipe Neto, Lucas Neto. Desconectado do sagrado, você é escravo da tendência. Sim. Conectado com o sagrado, você enfrenta a tendência, ou você cria a tendência, ou você ignora a tendência. E assim segue. Isso torna até a busca de entrar de fazer parte de uma sociedade, né? Entra um pouquinho na reflexão da questão da igreja, mas se você não tem um contexto em que você possa crescer de maneira saudável, você começa a viver na base de tendência. O pessoal gosta de... Que nem Tá na moda, sim, não, a tendência é essa, vou ter que mergulhar nisso. E muitas vezes você acaba sacrificando a si mesmo, porque no fundo você discorda daquilo, mas... Fazer o quê? Todo mundo concorda, então vou acabar aceitando. Sendo que você não é mais você. É mais um, entendeu? É na mais massa. um. O Carl Jung, o psicólogo, o topo. Ele só foi boicotado porque os poderes que governam o nosso tempo são do mal. Mas ele falava que a pessoa que não chegou na individuação, que não transcendeu pai, mãe, cultura e natureza, vida e morte, ela é um zero, ela é um escravo das paixões e das tendências. E você pode colocar 1 milhão de pessoas assim e não vale por uma que tenha chegado lá. Porque você somar 1 milhão de zeros não é igual a 1. 1 milhão de zeros não é igual a 1. Então uma pessoa conectada com a verdade e com o sagrado, disposta a fazer o que é preciso, vale por um infinito de pessoas escravas das paixões aí e das vaidades. E é isso, meu bom. Proveitoso. Quer comentar mais alguma coisa? Não, temos 10 longos minutos. Na verdade, se eu fosse comentar algo, era só um conselho que eu tenho, né? Baseado no que eu tenho visto em consumo de IA. Pense na segurança do que você está desenvolvendo. Eu vejo muitas pessoas desenvolvendo sistemas só digitando para o cloud que era um sisteminha X e que seja seguro. Pessoal, por favor, não façam isso. Já vi gente vazando o cartão de crédito porque esqueceu de git ignore. Até mesmo eu estava desenvolvendo um sistema e o próprio cloud sugeriu, em caso de erro, ele printar o token. Imagine só ele printar a sua senha do banco. Então tome muito cuidado quando você for usar IA. E IA não vai substituir SaaS tão cedo. Por quê? Justamente isso. Um SaaS, normalmente SaaS relevante no mercado, tem todo um time de infraestrutura, segurança, etc. Não é com prompt no cloud que você vai substituir tudo isso, entende? Esse é o meu conselho voltado para a parte de IA. Era algo que eu tinha comentado no último podcast, que, poxa, é interessante, é algo maravilhoso, vai democratizar pra caramba. Eu vejo várias pessoas de diversas áreas tendo acesso a desenvolvimentos e eu acho isso legal, mas quando você for criar um produto para você vender, tome cuidado.
Existe, inclusive, uma questão de acesso. Eu fui... assim, você ter acesso a uma base de dados do governo é brutalmente burocrático. Eu fui ver e é muito mais difícil do que passar na OAB, por exemplo. Sim. É mais difícil do que conduzir quase qualquer processo que eu já conduzi. E isso, eu falo como alguém que tem empresa regularizada, que tem domínio próprio na internet, que tem nota fiscal, que consegue qualquer certidão em questão de 2 minutos e meio. Então, mesmo com todas as facilidades burocráticas de um advogado, para mim ainda é muito difícil conseguir acesso a essas bases. Então, realmente, não é algo que dê para fazer de uma forma tão simples para uso comercial, principalmente, com dados LGPD e tudo mais. Sim. Eu tenho lá o consultarrenajude.com.br e daí eu tenho a estrutura. O cloud, ele programa o núcleo. Mas daí tem o serviço, o SaaS, que faz o log de acessos e tal. O SaaS que gerencia o envio e reenvio de e-mails. Então, assim, é 4 ou 5 SaaS de empresas próprias, dignificadas. As minhas credenciais de acesso aos servidores, que foi dificílimo de conseguir. Com a empresa, que é dificílimo de formalizar, ou caro, pelo menos. E o SaaS, o cloud, só fazendo o creme ali no topo, sabe? É isso. O grosso é a arquitetura, e a arquitetura vem do orquestrar sinfônico de 5, 6 SaaS e das credenciais. Sim. Então você sempre tem que ver o que ele desenvolve, cara. Sempre que eu vou ver, e normalmente tem uma brechinha, ele querendo sugerir alguma coisa, então não vale a pena. E nesse mundo de devs também não deve ser muito caro, né? O cara tem um negócio, tá começando a faturar. O cara vai pagar lá R$1.000, deve passar 6 horas olhando vulnerabilidades, não deve ser tão Tem impossível serviço que você pode contratar, né? É pen test, né? Teste de penetração. Ou seja, o desenvolvedor vai tentar entrar no seu site, vai tentar invadir, etc., encontrar brechas, e isso vale a pena porque ele vai tentar de forma bruta, ele vai tentar de forma sutil. Qual é, velho? Ele vai tentar escrevendo um prompt longo antes pra facilitar. Holy ele vai. shit. Não. Depois ele vai tentar repetidas vezes. Alguns devs podem terminar rápido demais o teste, daí você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então é isso, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. Vou participar. Mais um podcast. É nóis. Se inscreva em algum lugar, tem algum botão na tela. Com certeza. Procure e você consegue a partir do seu desenvolvimento masculino.